por que será que a palavra that aparece com tanta frequência em inglês? Você já deve ter escutado uma música ou assistido um filme e percebido que volta e meia aparece o that ali na frase. Tem uma razão para isso. E é isso que eu vou te contar aqui no vídeo de hoje. Meu nome é Cíntia Vanessa, eu sou professora de inglês e francês, atuo também como coordenadora pedagógica e eu estou aqui para te ajudar a ficar fluente. Então, uma coisa que você tem que saber sobre o that é que ele é muito versátil. Ele cabe em mais de um lugar, ele tem mais de um uso. E é por isso que eu trouxe aqui 3 usos do that, para você começar a se ligar aí quando você estiver escutando aquela música. O primeiro uso é pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo ele vai estar demonstrando, desenhando, apontando alguma coisa. Aquele carro, essa mesa, aquela casa, essa escola, essas pessoas. Esses aí são pronomes demonstrativos. E o that, ele vai falar sobre coisas que estão longe e que estão no singular, ou seja, uma coisa só. Por exemplo, that car over there. Aquele carro ali. Ou então, that house is big. Aquela casa é grande. Tá? E spoiler aqui, não é do vídeo, mas para coisas que estão perto, vocês usam this. Ok? Por exemplo, this remote control. Tá pertinho de mim, ok? This remote control. That book over there. Aquele livro ali. Bom, esse tá mais longe, então posso falar that. Tá? Esse foi o primeiro uso do that. E o segundo uso do that é como conjunção. Tá? A conjunção that, ela vai se aproximar do que em português? O que a gente usa toda hora, tipo um vício de linguagem. Sabe, aquela festa que eu te contei? Ou então, aquela pessoa que saiu comigo ontem? Ou então, aquele livro que eu li? Toda hora tem o que na frase. E em inglês, quando eu falo uma frase, por exemplo, I think that horror movies are too scary. Eu acho que filmes de terror são muito assustadores. Às vezes eu nem precisava falar I think that. Eu poderia diretamente dizer I think horror movies are too scary. Mas mesmo assim, eles colocam that, volta e meia nas frases. Tá? Acontece. Da mesma forma que a gente coloca que bastante nas frases, eles podem colocar o that. Outro exemplo disso é a frase You promised that you won't go there. Você prometeu que você não irá lá. You promised that you won't go there. Mais um exemplo para fixar aí na cabecinha de vocês. She said that the event was a fiasco. Ela falou que o evento foi um fiasco. Aqui também eu poderia dizer diretamente She said the event was a fiasco. Mas eu escolhi colocar o that e tá tudo bem. Vocês podem usar o that dessa forma nas frases. A última forma do that que nós vamos listar aqui vai ser o that como intensificador. Se eu falo, that restaurant is not that expensive. Aquele restaurante não é tão caro. E eu usei 2 that's aqui nessa frase, para vocês verem que eu posso usar para uma função e para outra. Aquele restaurante não é tão caro. Your house is not that far. A sua casa não é tão longe. Aqui você tem o that como intensificador. Me fala aqui nos comentários se você já conhecia todos esses usos do that e se não, você me fala qual deles que você conhecia. Espero que esse vídeo tenha ajudado and I see you next video.